Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. São muitos os motivos que nos levam juntos, todos nós, Primeira Igreja e amigos, visitantes, convidados, a dizermos estas palavras. Terminamos, possivelmente, para a maioria de todos nós, o ano mais desafiador. E agora começamos nesse terceiro dia de janeiro, um domingo. Começamos juntos na adoração, na comunhão, na intercessão e também na doação. Sejam muito bem-vindos ao Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, membros da nossa igreja, mas você que é convidado e visitante deste nosso ministério. Temos um pedido para você. Veja só, é muito normal nos dias que antecedem ou no dia que antecede aos cultos dominicais que as pessoas procurem a mim, ao pastor ou a outros líderes da nossa igreja, clamando ansiosamente pelo link do culto. Mas uma informação especial para você. Não é esta a melhor forma de você acessar o link dos nossos cultos. Nós temos uma forma correta que você pode fazer isso. Nossos cultos, eles são editados e terminamos essa edição no final do sábado ou às vezes até na madrugada do domingo, momentos, horas antes do culto acontecer. Portanto, procurar o acesso ao link através dos líderes da igreja não é a melhor saída. A melhor saída é esta. Por exemplo, se você acessa a nossa plataforma, os nossos cultos através da plataforma do YouTube, você deve, quando abrir o nosso vídeo no YouTube, clicar em inscrever-se. É uma palavra em vermelho que fica logo após o vídeo, do lado direito do vídeo. Clicando em inscrever-se, esse inscrever-se vira inscrito e na cor preta. Do ladinho do inscrito na cor preta, a gente tem um sininho, pequeno sino. Clique neste sino também e assim, toda vez que nós tivermos um culto pronto para a estreia no domingo, você vai receber aí no seu dispositivo, seja no celular, no computador, no tablet, a informação de que o nosso culto vai começar. Veja, essa informação é importante. 55% das pessoas que acessam pelo YouTube os nossos cultos já se inscreveram, já clicaram naquela palavrinha vermelha e depois, possivelmente, já clicaram também no sino que fica do lado direito desta palavra inscrever-se. Mas 45% ainda não o fez. Sabe o que isso quer dizer? Num total, por exemplo, de 1.000 pessoas assistindo o nosso culto, 550 pessoas recebem um aviso no seu celular, no tablet ou no computador de que o culto vai começar. Eles recebem uma notificação, o culto vai iniciar. Mas, infelizmente, 450 pessoas não recebem nenhuma informação do início do nosso culto. Elas dependem dos links, dependem do link que a SECOM, que o pastor, que eu cedo. Não é a melhor maneira de você receber uma notificação para o início do culto. Portanto, nós sugerimos a você encarecidamente que ao término deste culto, você vá lá no inscrever-se em vermelho, clique nele, ele vai virar para preto inscrito. Ótimo, você está inscrito. Logo em seguida, segunda coisa, você clica no sininho para que você receba uma notificação de que o culto vai iniciar. Se você fizer isso hoje, logo após o culto, você, à noite,
terá uma notificação de que o culto da noite já está por iniciar. Muito fácil, contamos com a sua ajuda, desta forma a gente vai conseguir atender melhor você. Acabamos de dizer no início que este tempo também, este culto é um tempo de doação. Doe vida, doe amor, doe sentimento, doe recursos para aqueles que estão carecendo. Ouvi uma palavra em agosto que eu quero compartilhar com você. Quando você passa pela guerra, ao terminá-la, se você não estiver mais pobre, se você não estiver com menos recurso, você não passou pela guerra. Sabe o que isso quer dizer? É que em tempos de pandemia, em tempos, por exemplo, como este que estamos vivendo de crise, se não dividirmos o que temos com alguém, de forma que tenhamos menos porque nós compartilhamos mais, nós não passamos pela pandemia, nós não passamos pela guerra, nós não passamos pela crise. Doe amor, doe sentimento, doe coração, doe cuidado. As pessoas estão precisando disso. Tem um domingo muito especial na presença do Senhor e na companhia e na comunhão da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nesse primeiro domingo de 2021, vale perguntarmos por que temos um momento de confissão a cada domingo pela manhã. O Salmo 66, verso 18 a 20, nos ajuda a responder essa pergunta. Ele diz o seguinte: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Por que o Senhor não ouviria as minhas orações? Ou por que ele ouviria, mas não as responderia? O salmista, ele mesmo, elucida essa questão quando ele nos explica que se guardarmos um pecado no nosso coração, Deus não ouvirá. Ou ele poderá ouvir, mas não vai nos responder se aquele pecado guardado não for resolvido. O texto de Isaías 59:2 também nos diz algo sobre isso. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Como fazer então para evitar que Deus esconda o seu rosto de nós e não responda às nossas orações? A palavra nos ensina que precisamos confessar os nossos pecados. E se fizermos isso, poderemos louvar o Senhor e dizer como o salmista diz: louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Precisamos confessar todos os pecados, em especial aqueles que estão travados, que estão sem ser resolvidos. E Deus certamente vai ouvir as nossas orações. Convido você a, junto agora comigo, orarmos ao Senhor como igreja reunida. Nosso Deus e Pai, diante de Ti, como igreja, nós confessamos os nossos pecados. Buscamos a Tua presença, a Tua misericórdia, e que a cada dia deste novo ano de 2021 possamos nos lembrar das Tuas misericórdias e de confessar os nossos pecados. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um feliz ano novo. Olá, família da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós somos a família Lopes. Eu sou a Kátia. Eu sou a Pedrina. Sou a Cássia. Sou o Rafael. Nós estamos com muita saudade de vocês. Saudade de estarmos juntos, saudade de estarmos ensaiando, de estarmos em comunhão com Deus no santuário. Mas logo, logo tudo isso vai passar e estaremos todos juntos novamente. Deixo para a meditação de vocês 1 Samuel 7, versículo 12, a parte B. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se forem sair de casa,
Usem a máscara. Nestes dias cheios de confusão, nestas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia
Que maravilha ouvir a palavra de Deus, que maravilha cultuar ao Senhor. Você é bem-vindo, já foi dito. E nós agora vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos 1, 2, 3. Você vai ouvir agora a palavra de Deus que diz assim: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Neste primeiro domingo do ano, nós queremos meditar sob o título Por que a Igreja é imperfeita? Oremos. Ó Deus de toda perfeição, louvamos o Teu nome por estarmos vivos, por podermos nos juntar os pensamentos em torno da Tua pessoa. E agora pedimos que na Tua perfeição Tu nos fales a nós, seres imperfeitos, dando-nos o privilégio de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Quero começar com uma história que eu gosto muito, que eu já até usei neste púlpito o ano passado, 2020, logo no início do ano, faz um ano que eu usei essa história aqui. É a história de um piloto que estava sobrevoando uma área do Oceano Pacífico, Pacífico Sul, e sobrevoando ele notou que lá de uma ilhazinha vinha fumaça. E isso é um código, os pilotos já sabem que quando é assim alguém está pedindo socorro. E ele então se aproximou mais da ilha, desceu, foi descendo, e ele percebeu que tinha um homem barbudão, de roupa esfarrapada, fazendo gestos, e aí ele conseguiu pousar e saiu para conversar com este senhor que pedia socorro. E então o homem o saudou, deu as boas-vindas e disse: estou nesta ilha sozinho há 11 anos e eu estava começando a perder as esperanças. Aí o piloto olhou assim e notou alguma coisa que não batia e perguntou: mas espere, o senhor está sozinho nesta ilha há 11 anos? Sim, estou nessa ilha sozinho há 11 anos. Então por que tem ali 3 cabanas? Eu estou vendo 3 cabanas. Aí o homem riu e explicou: bom, aquela primeira lá é a minha casa. Ah, que legal. A segunda é a minha igreja, e eu vou lá todo domingo. Todo domingo eu entro naquela cabana para adorar a Deus. Então, sua casa, a igreja, e aquela outra ali, o que é? Aquela outra é a igreja que eu ia antes. Ou seja, o homem está morando sozinho numa ilha, e ainda assim ele não encontrou a igreja perfeita. Meus amigos, nós somos tão complicados que às vezes não encontramos a igreja perfeita. Somos assim. Mas o fato de não haver igreja perfeita, será que é justificativa razoável, aceitável, para eu não me ligar a igreja nenhuma? Vamos raciocinar. Não existe empresa perfeita. Existe? Não existe. Mesmo assim, você não deixa de trabalhar. Não existe o casamento perfeito. Você concorda comigo? Mesmo assim, ninguém deixa de se casar. Ninguém não, muita gente fica sem se casar, é verdade. Mas o número de solteirões não parece se elevar muito nas estatísticas. A conclusão é que mesmo sendo o casamento imperfeito, as pessoas querem se casar. Você há de concordar comigo que não existe o barbeiro perfeito para o senhor, nem o cabeleireiro perfeito para a senhora. Mesmo assim, ninguém deixa de ir periodicamente a esses profissionais para procurar o serviço que eles prestam. Será que existe o médico perfeito? Não existe. Mesmo assim, quando você sente uma fisgada aqui e outra ali, você corre para o médico. Então, por que só a igreja é que tem de ser perfeita?
Isso que eu não consigo entender ainda. Por que exigir que somente a igreja seja perfeita? Eu só vou fazer parte da igreja quando ela for perfeita. Em outras palavras, não vai fazer parte nunca. Você pode até procurar a igreja perfeita, mas como disse Spurgeon, no momento em que você achar essa igreja e a ela se unir, ela deixou de ser perfeita. Mas eu queria pensar nesta manhã com os irmãos sobre essa questão seguinte: por que será que a igreja na terra é imperfeita? Então vamos proceder a uma investigação das razões por que a igreja é imperfeita. A primeira razão, a igreja é imperfeita porque é composta de pessoas imperfeitas. Simples assim. O versículo 1 diz assim: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, pontinhos. Embora não pareça, Pedro está aqui escrevendo, está a crentes e falando de crentes, pedindo que eles deixem toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e difamação. Então ele está falando e fazendo um desafio aos crentes para que eles deixem de lado essas coisas que fazem muito mal aos relacionamentos. Note que esses pecados não são dos mais escandalosos. Olha só: maldade, engano, fingimento, inveja e difamação. Certamente este último pecado é o que mais acarreta, a difamação é o pecado que mais acarreta prejuízo aos relacionamentos. Esta palavra difamação, que na Revista e Corrigida é traduzida como murmurações, traduz a palavra grega catalalia. E catalalia, segundo comentaristas, é o pecado daqueles que se reúnem em pequenos grupos e fazem circular confidencialmente informações fragmentárias recebidas através de rumores que devastam a reputação e o bom nome das pessoas que não estão ali para se defenderem. Então esse é o pecado da difamação. São pequenos ajuntamentos onde o nome de uma terceira pessoa é citado e esse nome é bombardeado, às vezes informações, como ele diz aqui, fragmentárias, recebidas através de rumores. E meus irmãos, vamos admitir, com a internet, com o advento da internet, a popularização das redes sociais, como a difamação virou o pecado preferido de muita gente. E nós precisamos exercer muito cuidado, temos que obedecer muito a esta palavra do apóstolo Pedro, para que esse recurso que é o das redes sociais não sirva para o mal. Porque ao invés de colocar alguma coisa sobre alguém, porque ao invés de falar mal de uma igreja, de um pastor, de um líder, por que não colocar ali um versículo bíblico? Por que não colocar uma citação que é em leve e eleve as pessoas? Mas não, parece que o diabo já quer colocar as unhas dele sobre as redes sociais. Quando nós nos convertemos, o que acontece conosco? Começa uma obra nova que Deus faz na gente, não é verdade? E o apóstolo Paulo diz que o fim dessa obra, ele consegue vislumbrar até o final dessa obra, quando vai ser. Ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, este que é o meu texto predileto na vida. E estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus, Deus vai aperfeiçoar o seu caráter, meu querido amigo, meu querido irmão. Deus vai trabalhar dentro da sua interioridade para fazer de você uma pessoa que reflita a pessoa de Cristo.
É uma obra que vai ser concluída, diz Paulo, no dia de Cristo. Entretanto, nós não podemos permitir que as imperfeições desta nossa vida sejam uma desculpa para o nosso mau comportamento. Eu falei mal do irmão fulano, porque sabe como é que é? A carne é fraca. A carne é fraca e também não tem juízo. A carne é fraca e também não deixou ainda o Espírito de Deus trabalhar nela. Porque não é assim que se comporta, diz Pedro, deixando toda a maldade, jogando tudo isso fora, abandonando esses hábitos e admitindo hábitos novos. Nossas imperfeições, queridos, não podem ser uma capa para os nossos equívocos. Nós somos imperfeitos, sim, mas a palavra de Deus nos desafia a sermos, a não nos contentarmos com esse lugar de imperfeições onde estamos habitando agora, mas ela nos desafia a tentar nos aproximar ao máximo da perfeição. Então a igreja, primeiramente, é imperfeita porque ela é composta de pessoas imperfeitas. Em segundo lugar, a igreja é imperfeita porque ela é composta de pessoas imaturas. Imaturas. No verso 2, o apóstolo Pedro vai dizer: desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Então, está falando de bebês, está dizendo que nós devemos crescer com o leite espiritual que vai nos fazer crescer para a salvação. Meus amigos, vamos admitir uma coisa. Você que é crente há muitos anos, há muitas décadas, você que chegou para a igreja agora, você também já notou que a imaturidade é uma fonte inesgotável de problemas para qualquer comunidade. Qualquer sociedade, qualquer tipo de sociedade sofre em demasia quando um dos integrantes, ou quando a maioria dos integrantes é imatura. O casamento, por exemplo, que é um tipo de sociedade, não é? O casamento de pessoas imaturas é uma tragédia. Se os cônjuges não amadurecerem, eles vão ter problemas. É por isso que a Bíblia diz lá logo no início: deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Por quê? Você lembra? Porque criança não tem como deixar o pai e deixar a mãe. Criança emocional não tem como deixar o pai e a mãe. Não amadureceu ainda. Casamento é para gente madura, para gente amadurecida, não tanto na idade, é verdade, mas emocionalmente, sim. Aí é uma exigência da própria vida. No Novo Testamento havia uma igreja cheia de gente imatura, uma igreja que exibia essa configuração de uma igreja imatura. Corinto, a igreja de Corinto. A Corinto nos lembra mais uma creche onde crianças imaturas se estranham, se atracam, se machucam num festival triste de imaturidade. Está lá em 1 Coríntios 3, é só você ler. Equivocadamente, a gente poderia pensar que o remédio para a imaturidade é o tempo. O tempo vai passando, a gente vai ficando mais maduro. Não é. Infelizmente, eu preciso dizer a você que o tempo sozinho não cura nada. O tempo pode passar e nada melhorar em nós. E eu conheço gente assim, parece que quanto mais o tempo passa em cima delas, mais imaturas elas se comportam. Durma com barulho desses. Amarguras podem criar raízes profundas e contaminar todos os relacionamentos em que esta pessoa amarga esteja envolvida. Pelo contrário, o tempo pode fazer até as coisas piorarem.
O autor de Hebreus até faz um registro disso, um registro até lamentável. Hebreus 5, 11 e 12, onde lemos estas palavras. Sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, pelo tempo que está na igreja, pelo tempo que está andando na fé, já podia ser mestre, diz Hebreus 5,12. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda, olha o que ele lamenta, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, a palavra de Deus nos dá conta que há muitos bebês barbudos, gente que pelo tempo devia ser mestre na doutrina, no comportamento, na fé cristã, mas gente que não cresceu na fé. E isso, meus queridos, é de todo lamentável. O segredo contra isso, diz Pedro, é o puro leite espiritual, expressão dele, puro leite espiritual. E nós sabemos que o leite é a alimentação adequada para um bebê, e o leite do crente é a palavra. Mas o autor de Hebreus nos desafia a avançar do leite para o alimento sólido, que também é a palavra. Então, seja leite, seja alimento sólido, que a palavra nos ajude a amadurecer, porque pessoas imaturas compõem a imperfeição da igreja. Pessoas imperfeitas, pessoas imaturas e, por fim, terceiro e último lugar, a igreja é imperfeita porque é composta de algumas pessoas incrédulas. E o apóstolo Pedro diz no versículo 3, olha essas palavras, né? Versículo 2 ele diz, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. 3, se é que já provastes que o Senhor é bom. Se é que vocês são crentes. Traduzindo em linguagem mais simples é isso. Se é que vocês são crentes, então parem de se comportar como bebês recém-nascidos. Queiram o leite espiritual, alimentem-se dele, mas pelo amor de Deus, cresçam, diz o apóstolo Pedro com outras palavras. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Mas será que tem incrédulos na igreja? Desde os tempos de Jesus, Jesus já havia nos predito que haveria no trigal da fé o joio da incredulidade. E esse joio cresce junto do trigo. A parábola está em Mateus capítulo 13, versículos 24 em diante. Portanto, esse fenômeno da presença da incredulidade no trigal da fé não é um fenômeno novo na história. Já por isso deveríamos estar acostumados com isso. Acostumados com esse fenômeno da presença da incredulidade no meio da fé cristã, no meio do ambiente cristão. E desde o berço a igreja já sofria com a presença do joio. E nós temos até alguns exemplos nominais de pessoas que foram um problema para a igreja, um problema para as igrejas. O primeiro caso eu poderia citar é Judas. Não há exemplo melhor do que esse. Judas, integrante do grupo apostólico, primeiro joio da igreja, discípulo de Jesus, que anotou o que Jesus falava, que viu os milagres que Jesus fez, que andou ao lado de Jesus, que presenciou tudo que Jesus fez e falou. Pois Judas, que era inclusive da diretoria do grupo, ele era o tesoureiro do grupo, pois Judas, não é que ele se perdeu? Incredulidade no meio dos crentes. A Bíblia fala também de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5.
Ananias e Safira, um casal que ia à igreja em Jerusalém, e quando viu que muita gente dava oferta, e isso causava um impacto muito positivo para a imagem daquelas pessoas, não era para ser assim, mas isso acabou acontecendo, eles acharam que dando também uma oferta gorducha, que eles também seriam colocados no pedestal na igreja. Aí combinaram lá uma coisa, leia depois Atos capítulo 5, hoje à tarde, você vai ter tempo, você pode ler nesse primeiro domingo. Aliás, sendo o primeiro domingo do ano, eu quero desafiar você a ler a Bíblia toda este ano. Vale a pena você dedicar o máximo de tempo que puder à palavra de Deus. Isso sim, combate a imperfeição na igreja e a imaturidade na vida do crente. Ananias e Safira. Paulo cita um homem chamado Demas. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz assim: pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Era um companheiro de Paulo, era um auxiliar do ministério paulino, e, no entanto, por amar o mundo, talvez querer alguma coisa que era contrária à igreja, à doutrina da igreja, abandonou o apóstolo Paulo, abandonou a fé. Paulo menciona ainda um outro, nesse mesmo capítulo que é 2 Timóteo 4, eu citei o versículo 10, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Mas lá no versículo 14, 2 Timóteo 4, 14, Paulo cita um sujeito, um irmão nosso, chamado Alexandre o Latueiro. Revista e Corrigida fala assim, Alexandre o Latueiro. A minha tradução aqui diz assim, Alexandre que trabalha com bronze, Paulo diz, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Prejudicou-me bastante. Que informação biográfica triste. Alguém que prejudica o ministério da pregação do Evangelho, ou com as suas palavras, ou com a sua vida, ou com o jeito de ser, prejudicou-me bastante, diz o apóstolo Paulo. Paulo não quer briga com ele também não, porque Paulo não brigava com ninguém, mas ele diz, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. E meu querido irmão, seja você crente novo, seja você crente velho, quando você encontrar na sua caminhada cristã, quando você deparar algum Alexandre o Latueiro, ou Alexandre que trabalha com bronze, dificultando o seu ministério, prejudicando bastante a sua vida cristã, não faça nada, por favor, em nome de Deus eu digo isso, ore por esse Alexandre, ore por essa pessoa, porque, como diz Paulo, o Senhor a ele retribuirá as suas ações. Quero terminar propondo a você uma questão, como é que você pode, você imperfeito e eu imperfeito, como é que nós podemos combater a imperfeição na igreja? Tem jeito. Eu tenho aqui uma receitazinha de cinco ingredientes que nós podemos seguir e utilizar para combater a imperfeição na igreja. Em primeiro lugar, orarei pelos membros da igreja. Orarei pelos membros da igreja. Que o Senhor nos faça crescer, em maturidade. Os irmãos, as irmãs, os jovens, os adolescentes, as crianças, os anciãos. Que o Senhor nos dê mais paciência uns para com os outros. Então, oremos pelos outros. Em segundo lugar, orarei por mim. Orarei por mim mesmo, pedirei ao Senhor que me dê amor a Ele, amor à igreja e amor aos perdidos. Amor a Deus, amor à igreja e amor aos perdidos. Tem que pedir isso ao Senhor todo dia, que neste novo ano, já a começar agora de janeiro, que você comece dizendo, Senhor, aumenta em mim o amor para contigo, para com a tua igreja e para com os de fora. Ore. Peça isso a Deus. Terceiro ingrediente, orarei pela liderança.
orarei pelos pastores das igrejas, pelos missionários, pelos ministros ocupados com a obra do Senhor, pelos diáconos, pelos professores da escola dominical e por aqueles que fazem algo para o Senhor, para a obra do Senhor. Pessoas que estão sem título, sem salário, sem reconhecimento às vezes, fazendo uma obra extraordinária, mas todo mundo criticando. Então, ore para que o Senhor abençoe a liderança das igrejas. Em quarto lugar, procurarei colocar o foco no melhor lado das pessoas e não no pior. Procurarei colocar o foco, ou seja, me concentrar nas virtudes das pessoas e esquecer, e ignorar, e desprezar os vícios dessas pessoas. Todo mundo tem uma coisa boa que você pode explorar. Todo mundo tem uma coisa boa que você pode procurar e você vai achar. Mas parece que a gente tem prazer em procurar os defeitos uns dos outros. Então, o quarto é: procurarei colocar o foco no melhor lado das pessoas e não no pior. E último, não abandonarei a minha congregação, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 25, na tradução Almeida século 21, diz: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Alguns inventam vírus para não vir à igreja, você sabe disso. Daqui a pouco o vírus vai passar e a gente vai poder voltar, mas mesmo assim vai ter gente que não vai querer voltar. Escuta só, não tem problema, você é responsável diante de Deus pela sua vida. Esquece o outro, ore pelo outro. Aquele que desanimou durante a pandemia, ore por ele, ao invés de jogar pedras nele. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia, com D maiúsculo, aquele dia especial da manifestação da ira de Deus e da bondade de Deus, das duas coisas, esse dia se aproxima. Vamos orar. Eterno, nós nos curvamos diante de Ti, colocando diante de Ti as nossas imperfeições. Ó Senhor, molda-nos, modela-nos, segundo a Tua soberana vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Olá, venho em nome do Instituto Vitória. Chegou a hora de vocês renovarem o seu compromisso de apoio financeiro com este projeto social. As famílias com alunos adotados contam com a generosidade dos irmãos para renovarem suas matrículas e manterem seus filhos estudando conosco. Este ano, diversificamos ainda as formas de participação. Você pode doar por meio do Pix, de um boleto, uma transferência bancária ou até mesmo pelo cartão de crédito. Para mais informações, acessem as redes sociais da Escola Vitória. Entre em contato conosco. Estou à disposição dos irmãos para dúvidas e sugestões. Que Deus nos abençoe. Nós estamos chegando ao final deste culto, queremos agradecer a sua preciosa atenção, a sua participação neste culto. Aliás, você que participou o ano passado todo, foi muito bom ter a sua companhia. E nós queremos convidar você para hoje à noite, às 19 horas, neste mesmo canal. Estaremos aqui adorando, louvando o nome do Senhor. Você é nosso convidado e se você quiser convidar mais alguém, fique à vontade. Quero agradecer aos irmãos que ajudam este culto ser realizado nos moldes em que ele foi realizado ano passado e já está sendo realizado neste primeiro domingo do ano. Quero agradecer aos irmãos da SECOM. Nós temos ali um casal querido, o Luiz Persiliano, a Luciana Persiliano, casalzinho querido, e também o irmão Carlos Roberto da Silva. Esses 3 irmãos vêm aqui para o santuário. O templo está fechado, não tem ninguém aqui, tá bom? Só lembrando, alguns irmãos têm ligado desesperados. Eu vi imagens lá, uma orquestra, todo mundo. Aquilo tudo é imagem de arquivo, tá, irmão? Tudo coisa gravada em anos anteriores. Nós, quando formos abrir, você vai saber, fica tranquilo. Assim que passar a tempestade, e então nós vamos poder abrir o santuário sem restrições. Tranquilamente você vai poder vir adorar e louvar ao Senhor. Enquanto isso, vamos adorando e louvando, intercedendo pessoalmente em casa, acompanhando os cultos. Quero agradecer também a Raíssa Carvalho, que nos ajuda na arte da SECOM, Secretaria de Comunicação, e ao seu líder, ao líder deste setor, que é o irmão Gandhi Giordano. Agradeço também ao ministro de Música, Ministério de Música, na pessoa do ministro Eduardo Transcoveschi Gonçalves, que faz toda a ordem do culto e faz os contatos, enfim, que torna possível a realização deste culto. E o Felipe Matos, que faz isso também na área técnica, né, que monta tudo isso. Quero agradecer também ao irmão João Marcos Sorém, que é o responsável pela gerência administrativa da nossa igreja, Gerade. Muito bem, nós queremos convidar os irmãos para a próxima, além de hoje à noite, quarta-feira, 19h30, culto de oração, intercessão, estudo bíblico, diretamente da nossa residência. Vamos orar. Senhor, encerramos este culto com o coração cheio de gratidão por todas as bênçãos que nós temos recebido de Ti. A bênção de entrarmos em mais um novo ano. Pedimos que nos ajudes a colocar elevadas resoluções diante do nosso coração e que nós possamos cumpri-las com a ajuda do Espírito Santo, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Leva tu contigo